Olá, boa tarde. Acompanhe comigo os destaques do Jornal do Marcos. A festa dos católicos na Bahia esteve em Salvador entre os dias 18 e 21 deste mês a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém do Pará. Nesta edição, tudo sobre o Círio Luminoso. Veja também, o governo do estado propõe um projeto de lei que estabelece um regime de coparticipação no Planserve. A proposta já está dando o que falar. E o que você faria se encontrasse um animal no meio da pista? Na última quinta-feira, um veado surpreendeu quem passava pelo bairro de Ondina, aqui em Salvador. E o correspondente Vitor Moretti dará dicas de como se prevenir de uma doença muito comum em nosso meio, o infarto. Ficou curioso? Então não sai daí, o Jornal do Marcos está só começando. A gente abre esta edição para falar da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém do Pará, que esteve em Salvador entre os dias 18 e 21 de agosto. Do aeroporto até a Catedral Basílica no Pelourinho, a imagem seguiu em carreata. Missas, vigílias e orações do terço integraram a programação da visita, que culminou com o Círio Luminoso. Esta foi a primeira vez que a cidade recebeu a visita. Feita há 64 anos em Portugal, a imagem peregrina é a mesma que leva milhares de pessoas às ruas de Belém do Pará para comemorar a festa religiosa do Círio de Nazaré. O Círio, que veio a Salvador pela primeira vez nesta quinta, 18 de agosto, completará 219 anos no mês de outubro, mas a vontade dos fiéis de participar dos festejos não diminuiu. A prova é que todo ano a procissão atrai cerca de 2 milhões de pessoas. Depois de 3 dias em exposição, a imagem partiu no sábado, dia 21. O governo da Bahia pretende aprovar um projeto de lei que visa criar novas faixas de cobrança e que estabelece um regime de coparticipação no Planserve, o Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais. A proposta prevê restrições para o uso do plano pelo conveniado. Caso ultrapasse essa restrição, o usuário deverá assumir parte dos custos do procedimento. Se este projeto for aprovado, cada beneficiário terá direito a uma cota de 6 consultas, 6 atendimentos de urgência e mais 10 procedimentos ou exames sem custos adicionais por ano. A partir da 7ª consulta, o usuário pagará R$ 6 por consulta. Para exames e serviços de diagnóstico, a cota adicional a ser paga pelo usuário também será de 20%, limitando o valor a R$ 10 por procedimento e R$ 30 por pessoa por mês. A regra não será aplicada para acompanhamento pré-natal, pediátrico e programas de prevenção. A Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia e o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia se posicionaram contra os reajustes e a limitação dos atendimentos de urgência. Imagine a cena. Você está dirigindo pelas ruas de Salvador quando de repente se depara com um veado solto pela pista. Pois é. Essa foi a sensação vivenciada por muitos motoristas que trafegavam pelo bairro de Ondina no último dia 18. Somente depois de horas de esforço, os biólogos e bombeiros envolvidos na operação de afastamento do animal conseguiram atraí-lo para o zoológico. Segundo eles, o veado teria fugido de uma mata próxima e acabou parando no meio da pista. Vivem ali, vida livre, comem por ali, se reproduzem, tudo tranquilo, a gente assiste por fora, porque não é que eles são perigosos, mas são animais que são vida livres e não estão acostumados com o cativeiro. Depois do intervalo, o correspondente Vitor Moretti vai dar dicas de prevenção do infarto e tudo sobre a saída do jogador Jobson do Bahia. A gente volta em instantes, não sai daí. Há 2 anos, informando e noticiando os principais fatos que foram destaque no mês e na semana.
sempre trazendo reportagens e matérias especiais com credibilidade e eficiência na apresentação de Marcos Vinícius. Jornal do Marcos, aqui na TV Salvador News. Jornal do Marcos de volta e olha, um acidente envolvendo uma carreta e um carro da Prefeitura de Ourolândia causou a morte de 5 pessoas na BR-324, próximo ao município de Candeias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 3 mulheres, um homem e uma criança estão entre as vítimas. E acredite só, um bebê levado para o hospital do subúrbio, aqui na capital, foi o único sobrevivente. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança. A gente espera que ele se recupere bem. Acompanhe agora a previsão do tempo para todo o estado. Nesta segunda-feira, 29 de agosto, deve haver sol e aumento de nuvens pela manhã na capital baiana. Pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Já na terça, é esperado sol com algumas nuvens. Segundo a meteorologia, não há previsão de chuva. A temperatura fica entre os 22 e os 29 graus. E no último dia de agosto, a meteorologia confirma sol o dia todo, o que não impede o aparecimento de pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 21 e máxima de 29 graus de temperatura. Em Feira de Santana, no interior do estado, a segunda-feira deve ser fria, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Segundo a agência Climatempo, deve haver sol e aumento de nuvens durante a manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite também devem acontecer. Ainda no interior do estado, a cidade de Vitória da Conquista registra a temperatura mínima na casa dos 15 graus. A máxima chega aos 27. Em Barreiras, na região oeste, a segunda-feira será de calor. Embora a mínima seja de apenas 20 graus, a máxima pode chegar aos 34. O atacante Jobson não é mais jogador do Bahia. O atleta teria abusado da tolerância da diretoria, da comissão técnica e principalmente dos colegas. Ele já vinha tendo um histórico de atraso nos treinos, mas a sua última gota foi chegar à concentração no dia seguinte e com indícios de embriaguez. Acompanhe agora na reportagem um pouco mais sobre a carreira de Jobson, que pode ter seu fim no próximo dia 5, quando ele será julgado pela Corte Arbitral do Esporte. Jobson Leandro de Oliveira foi revelado pelo Brasiliense no ano de 2007. No time, acabou sendo associado a casos de indisciplina, como suspeita de embriaguez e fugas para o Pará, sua terra natal, em plena época de treinamento. Em 2009, ele acertou um novo empréstimo com o Botafogo para disputar o Brasileirão. Apesar do pouco tempo que ficou no elenco, o atleta ganhou destaque no time, que lutava para se manter na Série A. Algum tempo depois, o atacante chegou a acertar bases salariais com o Cruzeiro, já para a temporada seguinte, mas um escândalo de doping por consumo de cocaína suspendeu o jogador do futebol, cancelando o negócio. A princípio, ele negou o uso de substâncias ilícitas, porém mais tarde acabou assumindo que havia fumado crack. Ele foi suspenso por 2 anos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Depois de uma nova audiência em 2010, sua pena foi reduzida para apenas 6 meses e ele foi liberado para jogar a partir do dia 20 de julho do mesmo ano. De lá para cá, Jobson passou por vários times, entre eles o Botafogo e o Atlético Mineiro. Após uma tentativa fracassada de retornar ao Botafogo, ele acertou com o Bahia. Nesta semana, entretanto, foi dispensado por atos de indisciplina. O resultado do julgamento na Corte Arbitral do Esporte tem previsão para o dia 5 de setembro. E na terceira reportagem da série sobre saúde aqui do Jornal do Marcos, você vai saber do correspondente Vitor Moretti como se prevenir de um mal que atinge boa parte de nós seres humanos. O infarto. Vejam. Um mal que mata 140 mil pessoas por ano no Brasil. O infarto do miocárdio, como é chamado pelos médicos, nada mais é do que a morte do músculo cardíaco por falta de irrigação de sangue. Isso ocorre quando as artérias da nossa bomba ficam entupidas, dificultando a passagem de sangue que leva nutrientes e oxigênio aos tecidos. Nem sempre os sintomas são evidentes,
Além da clássica dor ou aperto no peito e da falta de ar, a pessoa pode sentir enjoos, dores nos braços, no pescoço, nos ombros e nas costas, e pode até desmaiar. Os fatores que contribuem para o infarto são o fumo, a obesidade, diabetes, hipertensão, níveis altos de colesterol, estresse, vida sedentária, ou um histórico de pessoas na família que tenha ou teve doenças cardíacas. É importante ressaltar que pessoas que sobreviveram ao infarto e adotaram um estilo de vida mais saudável, em sua maioria conseguem retornar à vida normal e reassumir suas atividades profissionais. Se você estiver sentindo dores inexplicáveis no peito, falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante durante a noite ou pés e tornozelos inchados, procure imediatamente um médico, pois o infarto requer um atendimento imediato. Cerca de 1/3 das pessoas que sofrem infarto não sobrevivem e a maioria das mortes ocorre dentro de 2 horas. Tomando alguns cuidados, nossas vidas se tornarão mais longas e cada vez mais saudáveis. As informações dessa reportagem foram retiradas do site do Dr. Drauzio Varela. Na próxima edição do Bom Dia Japão, vamos falar sobre um mal que atinge milhares de pessoas, o mau hálito. Não percam! O Jornal do Marcos fica por aqui. Uma boa tarde e até a próxima.